Mais um término do expediente profissional. Tudo cumprido. Toda demanda atendida. E, além de tudo, no almoço pude ver meus fofinhos irmãozinhos. Ficar uns 10 dias sem ver o meu irmão mais velho, que tá viajando com a família para resgatar o meu sobrinho fofo lá na Suíça. E foi bom, almocei com eles, batemos nossos papos e nos vimos novamente, que é sempre bom, sempre bom. Faz bem ver quem a gente quer bem, né? E quem nos quer bem também. Hoje, umas demandas aí um pouco mais puxadinhas também, na segunda e hoje, né? E dei conta. Tá tudo tranquilinho. Tudo belezinha. Só pra terminar, né? Não sei como é que foi. Eu não assisti o vídeo de hoje de manhã ainda. Não deu tempo. Então preciso terminar talvez o raciocínio, né? Eu fui enrolando e não cheguei ao ponto, né? Rogério Ceni, sim, no conceito de aplicação, rendimento e desempenho e conceito até de autocobrança, foi um cara exemplar. Ele era aquele tipo de profissional que é o primeiro a chegar e o último a sair, mesmo. Ele foi adquirindo autoridade junto ao grupo, junto à instituição, foi adquirindo esse manto de mito, né? E utilizou-se muito bem disso. E não precisa aqui eu ficar falando de uma outra ocasião em que ele pisou na bola. Já falei em algumas oportunidades, e não vem ao caso agora. Eu não sou um adversário político do cara, nem nada disso. Ele é um ser humano. As minhas atitudes na condição que esse cara foi, desse tamanho que ele teve e tem, são realmente, eu não sei dizer o quanto de pisada na bola que eu daria, muito mais do que ele. Mas enfim, o retorno dele agora, depois de ter parado de jogar, foi uma precipitação e foi uma jogada foi uma loteria, né? Foi um bilhete jogado e não se sabia onde iria dar. E fora as brincadeiras de rivalidade, que são nada mais do que normais, eu deixo claro que ninguém queria o fracasso do cara, nem nada disso. A não ser o torcedor bobo, o torcedor vazio. E esse, claro que é em maior número, mas eu não estou me encaixando nesse sentido, porque seria legal um grande ídolo do clube dar certo no clube. Mas isso é muito raro de acontecer, muito raro. Não é nem mal comparando, eu acho que é uma comparação justa de se fazer. O que o Rogério representa pro São Paulo tá nesse patamar, então não é injusto eu fazer essa observação.
de que dá para você tentar imaginar, você de uma geração antes da minha, Pelé, técnico do Santos. Então assim, era um sonho, seria uma não agora, com 70 e poucos anos de idade. Mas imagina Pelé com 40 e poucos anos, 50 anos de idade, sendo técnico. Embora a figura do Pelé, no conceito da complexidade do personagem do Rogério Ceni, ela é menor do que a do Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi um cara que ele se posicionou politicamente, que ele se posicionou culturalmente. E o Pelé não fazia isso. O Pelé, a representatividade dele era de um jogador de futebol. Só. O Rogério foi um cara que estudou, foi um cara que se aculturou. Diferente da geração do Pelé. Raros são os casos dos jogadores, como o Tostão, por exemplo. Mas, enfim, para o torcedor, aí tá tudo certo. Agora, a jogada foi uma jogada política e desesperadora. Foi aquela coisa assim, cara, eu preciso reformular aqui, preciso refazer as contas, preciso fechar os orçamentos aqui. E você vai assumir o time, não sei o que você vai conseguir, você tem carta branca, mas eu vou ter que mexer com jogadores, vou ter que mexer com isso, com aquilo. Ou seja, é claro que ele sabia, principalmente o ambiente político, que ele conviveu durante muitas décadas, durante algumas décadas, muitas décadas não, né? Então ele conhecia todo o aspecto do que ele estava assumindo. E vamos deixar claro, ele não assumiu de graça. Ele assumiu mediante salário. E é claro, eu não vejo nenhum mal nisso. Mas foi vaidade. Foi vaidade. Até um pouquinho de prepotência, e a gente precisa ter prepotência. Vou deixar claro. Quando eu fui chamado aqui para trabalhar onde eu tô, a proposta era completa. Eu iria assumir a gestão da área em determinado momento. E eu estava vindo para isso. Na minha cabeça, eu tinha claro, pelas primeiras explicações, que eu tinha plena condição de assumir isso. Mas chegar, pisar e olhar em volta, realmente é outra noção, é outro contexto. Mas foi necessário que eu virasse, mesmo sem certeza, mas fica tranquilo, eu assumo a bronca. Eu assumo, tá tudo certo. Deixa comigo. E já fazia quase 2 anos que eu não exercia a atividade em si que me pediram aqui. E ainda mais, já faziam quase 2 anos que eu não assumia gestão de equipe, de pessoas, de projeto. Então, havia os riscos. Agora, claro, é aquela coisa, tem grande chance de dar certo. Então, o comparativo é tranquilo para mim, nesse sentido de compreensão mesmo da relativa carga de prepotência que exigiu e da relativa carga de autoconfiança e de um engano simples e humano de pensar, não, eu acho que eu consigo sim. Alia-se a essa condição toda 2 fatores específicos. Dinheiro, sim. Nada mais justo. Embora patamares de dinheiro no mundo do futebol são injustos para mim. Mas não é um, são todos. Então, em todos os aspectos. Tem o miserável jogador de futebol, a grande maioria, são os que a gente não conhece, e tem os milionários, que é uma minoria, mas são muitos, e todos que a gente conhece. Mas não quero falar nisso. E o amor dele é o clube, sim.
Ele não. Se ele tivesse certeza que ele iria fracassar, ele, em consideração a isso, sendo uma pessoa que não precisava, não tinha dificuldades financeiras naquele momento, mas que não era nenhum aposentado pelo INSS, né, cara? Então, assim, é justo se entender que o menor erro, e houve, mas é pequenininho, o menor erro foi do senhor Rogério Ceni nesse sentido. O que ele fez antes, né? Ele durante um ano ficou fora do clube. Parece que ele viajou, conheceu clubes de futebol, aí pelos grandes centros, pela Espanha, pela Inglaterra, acho. Ele fala muito bem o inglês. E ao término do ano passado, foi chamado para conversar por um clamor popular, sim, porque a coisa não andava. Vinha mais técnico, saía, Ricardo Gomes, veio o Bausa lá, que é bom técnico, está fazendo um bom trabalho no México, mas não vingava, não vinculava, né? E a esperança da diretoria foi essa, até por uma questão de sossegar os ânimos. Quer queira, quer não, a diretoria teve sossego durante 6 meses. Tá aí o Rogério, não encham meu saco. Não encham meu saco. Vocês não queriam? Então eu trouxe. E não foi só ele. A diretoria de São Paulo agiu de forma política para acalmar ânimos em 3 ocasiões recentemente. A contratação do Maicon, um zagueiro mediano, que jogou algumas temporadas pelo Porto, desconhecido aqui, que passou por grandes clubes, nada, jovem ainda. E ele fez. O São Paulo estava numa situação muito delicada numa das Libertadores, na primeira fase, e ele jogou muito bem, tanto na defesa quanto no ataque, fez gol, alguma coisa. Cara voluntarioso, aquele cara que a torcida gosta de ver, sabe? Se doando e tal. E conquistou a galera aí e tal, e era por empréstimo, a diretoria foi lá e negociou e contratou o cara. Acalmou um pouquinho os ânimos. Aí logo depois o cara voltou ao normal, o cara só teve um relance mesmo. Não era nenhum grosso, vamos deixar isso muito claro, não era nenhum grosso. O problema dele é mais de formação, mas isso não é ele. É uma enorme maioria. E depois o Lugano. Não era pra tanto, né? O condutor de carro fica muito puto quando você bate no carro dele. Então, não abuse desse expediente, cara, porque você aumenta a agressividade do oposto, né, cara? Se ele fica puto e joga o carro agora, quem se ferra sou eu, né? Mas enfim. E o Lugano, na boa, é assim, falando tranquilamente, e eu sei que eu ofendo, porque o Lugano é mais um daqueles. Dos heróis modernos do São Paulo, é Rogério Ceni, que vai ser eterno, e o Lugano. O Lugano representou para o São Paulino uma fase maravilhosa. E realmente o cara era um cracaço, era um zagueiro temido, era um zagueiro de extremo valor para o futebol. O cara foi um símbolo mesmo, de raça, de competência, de comprometimento. Mas há 10 anos atrás, saiu, jogou fora, jogou até no Real Madrid. Para ver o nível do cara. Foi capitão durante 2 Copas da seleção uruguaia. E o Uruguai renascendo, né? Um Uruguai que há muito tempo não tinha representatividade, não só em Copas, mas em torneios até da América do Sul, e ressurgiu. É um excelente time, foi, se eu não me engano, 3º ou 4º lugar de uma Copa. E 3º lugar, acho. Enfim. Só que o cara já tinha passado o tempo dele, já tinha depois disso passado por 15 clubes. E a importância dos clubes foi diminuindo, até que o cara acho que estava num time paraguaio ou chileno, enfim, não lembro.
E ele compareceu à festa de despedida do Rogério Ceni. A festança de assistir um bom pedaço, gostei. Legal, legal homenagear seus ídolos. É legal sim. Independente. Eu não vejo grandes problemas com a vaidade humana. Não vejo. Foi bem bacana. E aí houve um clamor maior, assim, né? Ele veio, jogou, estava em forma tal. Um jogo de brincadeira, né? E, e acabou que o clamor popular, o time continuava de médio para ruim nos desempenhos dos campeonatos. Acabou que trouxeram o cara e o desempenho do cara foi ruim. São Paulo continuava tomando gols bobos, continua, inclusive, sem uma estrutura tática específica, sem um comportamento padrão, com, entrando técnico, saindo técnico. E a tentativa do Rogério foi uma questão política, sim. E também, claro que houve uma aposta. Fala, pô, o cara é mega competente, mega compenetrado, por que não? E tentaram. Foi válido, sim. Foi válido. Não deu certo. O time que o Rogério Ceni precisaria ser menor. E o campeonato em que ele estivesse precisaria ser menor. Ele foi para a semifinal do Campeonato Paulista, obrigação cumprida. Semifinal com os 4 grandes. Não teve o Santos, porque por uma daquelas zebras de times fortes do interior que sempre acabam tirando um grande antes do tempo, antes de uma rodada. A Ponte tirou o Santos nas quartas de final. Mas teve Palmeiras, teve Corinthians, teve São Paulo. E teria o Santos, mas foi a Ponte Preta, quer dizer. E o São Paulo saiu porque perdeu um jogo do Corinthians, um time que estava melhor na época, e empatou o outro. Só isso. Nada demais. Claro, no brasileiro realmente o desempenho caiu muito mais. Até porque, desculpa, né? Começaram a vender os caras desde a primeira rodada até agora a 11ª. Estão vendendo o jogador de São Paulo e trazendo outros. Não dá pra ter padrão e não é o Rogério Ceni que tem culpa disso. Agora tem um problema. Acabou o sossego, né, da diretoria. Agora o Dorival parece que vai vir, vai pegar uma barca bem pesada. Particularmente o Dorival que eu gostava era o Dorival Júnior, que dirigiu o Santos do Neymar. O Dorival Júnior que foi mandado embora por uma covardia do Luiz Álvaro de Oliveira. Luiz Álvaro, não lembro, o presidente do Santos. Porque o cara simplesmente puniu o jogador, tirando ele do jogo, e por uma questão de atitude bem feia mesmo de um jogador de futebol. E ele foi pressionado pela direção para voltar atrás, não voltou atrás e foi demitido. Até aquele cara, eu gostava do estilo e da forma de trabalhar do Dorival Júnior. Essa volta já não foi nada empolgante, nada interessante, nada muito a mais, não. O time do Santos é um time apático, com bons jogadores, mas é um time apático. E não sei se o problema era o Dorival, não. Agora, quem é esse Dorival que vai assumir o São Paulo? Tem que ser um cara muito mais maleável para a direção, porque os caras são desorganizados mesmo. E aí eu falo uma coisa também muito interessante que eu escrevi na época, eu comentei com as pessoas na época. O Rogério, ele fez, né, a festa de despedida dele em dezembro de 2015. Trouxe
amigos e jogadores que jogaram com ele, sempre no São Paulo, foi no estádio do Morumbi, aqui pertinho, por sinal. É uma festa super bonita, estádio lotado, clima bem festivo. Fizeram um jogo de 30 por 30 minutos, onde todo mundo jogou. O Rogério defendeu em cada tempo um time, jogou um pouco na linha, um pouco no gol, bateu falta, bateu pênalti. Foi super legal, super legal. Ao final do jogo em si, fizeram uma homenagem, um negócio bacana lá tal, e ele deram um microfone para ele fazer uma declaração, falar sobre as pessoas e tudo mais, né? E teve um caso interessante, aí eu saio do que ele está falando, daqui a pouco eu volto, que foi o seguinte: ele convidou amigos e pessoas queridas dele que jogaram no São Paulo. Só que tinha um entrave ali, completamente compreensível. Ele chamou Danilo. Danilo, um jogador que jogou bons anos no São Paulo. Me lembro de alguns gols dele contra o Corinthians. Jogador de médio para bom, em algumas ocasiões muito bom. Cara que é um tipo de jogador que o treinador gosta. Ele é um cara que cumpre taticamente o que é mandado. Ele tem uma leitura legal do jogo, principalmente no sistema de flutuação, né? Daquele cara que vai e volta no meio campo para ajudar a defesa e para ajudar o ataque. Alto, inteligente, cabeceava bem, cobrava falta bem, batia muito bem no gol. E o Danilo saiu do São Paulo. Ele tem origem no Goiás, se eu não me engano. Ou antes disso, não sei. Deu muitas alegrias para o São Paulo. Foi campeão do mundo em 2005 pelo São Paulo. Quer que eu te fale mais um cara que foi campeão pelo São Paulo em 2005 pelo Corinthians em 2012? Fábio Santos, lateral esquerdo, que hoje joga no Atlético Mineiro. Só que o Danilo, 2012 foi o ano que o Danilo detonou. Eu não sei se ele veio em 2011 ou em 2012 mesmo para o Corinthians. Ele fez uma Libertadores impecável, sensacional. E os jogos, os dois jogos do Mundial também, assim, perfeitos. O cara estava numa fase sensacional. Foi campeão brasileiro. Não, ele veio em 2011. Ele foi campeão brasileiro em 2011. Fez muito gol no São Paulo, numa boa, sem nenhuma rivalidade. Nunca foi um cara de dar entrevista polêmica, nada. O Danilo tem todo aquele jeito do interiorano, né? Do matuto, né? Fica na dele, faz o que precisa e tá tudo certo. No bom sentido, o matuto não no lado do malandro. O matuto do lado do cara que se esforça pelo que vale a pena, né? E observa muito bem, né? E Danilo está no Corinthians até hoje. Esse ano ele não jogou, acho que o ano passado também não. Ele está vindo de uma lesão, ele já tem 37 ou 38 anos. O Corinthians estuda contratá-lo para trabalhar dentro do Corinthians, gerenciando alguma coisa, igual é o lateral direito Alessandro, campeão do mundo e da Libertadores em 2012. Igual foi o Edu Gaspar, que hoje é gerente da seleção brasileira, mas que foi, logo depois que parou, se tornou gerente de futebol do Corinthians. Um cara que todo mundo elogia pela competência, pela agilidade que tem em fazer as negociações, né? E aí aconteceu isso, de que o Rogério também chamou. Eu quero acreditar, eu prefiro, e acho que isso não tem importância, acreditar que não foi uma saia justa proposital. Foi eu gosto de você é meu amigo, jogou muitos anos aqui comigo. E queria que você participasse da minha festa de despedida. E claro que por uma questão estritamente profissional, o Danilo elegantemente recusou.
acredito até que os dois se falaram pessoalmente, ou se viram, enfim, não tem importância. Danilo recusou, ok, beleza, fechou. É tudo extremamente fácil de entender, né? E aí voltamos para o momento em que o Rogério Ceni pegou o microfone e começou a agradecer as pessoas, falar sobre o clube, falar sobre o mundo, falar sobre a vida, falar sobre o céu, a terra e o inferno, enfim. E aí teve um momento que ele agradeceu a algumas pessoas que não estavam lá. É claro, ele também agradeceu Danilo, e aí foi uma vaia que ele teve que esperar alguns segundos para continuar. Ele fez assim: não, gente, a vida profissional do cara não tem nada a ver com isso. Enquanto esteve aqui, ele honrou essa camisa e trabalhou por nós. E aí, já foi para outros nomes e tal. O pessoal não aplaudiu, mas ficou quieto, respeitou. Eu acho que o argumento inteligente, ele mata, ele termina a conversa. Não precisa muito mais quando você usa um argumento inteligente, justo, ideal, né? E esse é um grande elogio que eu tenho com o Rogério Ceni. Ele não foi clubista nem ao convidar, porque estava correto ele convidar um cara tão importante. O Danilo foi um cara muito importante no São Paulo. Ele veio com extrema desconfiança para o Corinthians. Extrema desconfiança. Por todos os lados. O lado do Corinthians e provavelmente o lado dele. E o lado da torcida. Olhar e falar: mano, o que é isso? O que esse cara veio fazer aí? Você quer ver? Tem um cara que teve muito sucesso no Corinthians, que veio do Palmeiras. Tem muitos deles. Rincon. Jogou num time super estrelado do Palmeiras e jogou maravilhosamente bem no Corinthians. É um cara que hoje é mais identificado com o Corinthians do que com o Palmeiras. Amaral. Jogador de seleção brasileira. Mais um daquela época de um time imbatível do Palmeiras, que depois também jogou alguns anos no Corinthians. Vários. E se eu for começar aqui eu não paro mais. Mas foi interessante e foi maduro esse evento, esse assunto, essa condição. Foi legal ele ter falado isso. É assim, duvido que um cara minimamente inteligente não olhe e fale: não tá certo, cara, claro que tá certo. Você renegaria, porque ele foi pro Corinthians, você renega os gols que ele fez, até contra o próprio Corinthians, defendendo o seu time do coração? Não tem muito o que explicar, né? É meio bobo falar sobre isso. Mas é interessante porque como o meio é muito... Como o meio do futebol é muito... Nossa, tomei um susto agora. É muito... Culturalmente brasileiro, principalmente, é muito feio, muito ridículo, muito travado, né? Foi bacana ter acontecido, foi mais uma daquelas, foi Rodrigo Caio, né? Foi daqueles momentos raros, né? Agora, santo não tem. Para terminar essa conversa, a gente coloca dessa forma, tá? Amor, na boa. Eu vi um cara ter uma demonstração dentro do futebol de enorme transparência. Deixa eu terminar o do Rogério Ceni, tá? O contrato dele com São Paulo tinha a seguinte cláusula: se ele entregasse o time com menos de 47% de aproveitamento, o São Paulo estaria livre de pagar a multa rescisória de 5 milhões de reais. Ele entregou o time com 49 e alguma coisa, 49,5, alguma coisa assim. E ele está cobrando a multa de 5 milhões corretamente, não tem nada errado não. O que eu estou colocando é que quando a gente admira demais, a gente perdoa qualquer coisa.
E assim, sei lá, né, cara? Ah, é trouxa se não cobrar? Pera aí, cadê o amor que tem pelo time? Mas enfim, eu isso não desqualifica a pessoa dele em nada pra mim. O que eu tô colocando é que parem de tratar pessoas como deuses, como super-humanos, acima do bem e do mal. Não é assim. O que me irrita é o símbolo do mito. Que ele, assim, é Rogério Mito e Jos Lugano. Isso é extremamente prejudicial para vocês. Até para os caras também, mas para vocês, com toda certeza. Aí eu dou o paralelo. Juninho Pernambucano, independente das posições pessoais dele, eu vou falar do que eu vi e do que ele mesmo deixou muito claro pessoalmente, por fazer jogo aberto completamente aonde esteve. Foi um cara revelado pelo Vasco, jogou muitos anos no Vasco, um belíssimo jogador, jogou na seleção, excelente jogador. Fez longa carreira, muitas temporadas no Lyon da França. Até hoje ele é um cara muito admirado, muito. É, a população, o torcedor do Lyon é um time grande da França. É o terceiro maior time da França, com certeza. Segundo ou terceiro maior time da França. Você tem o Olympique, PSG e você tem o Lyon nesse meio. O PSG é maior, né? Diferente. O Juninho voltou e quando voltou ele sempre falou isso desde que ele saiu. Todos falam, mas ele cumpriu. Quando voltasse, jogaria, assim, encerraria a carreira no Vasco. E chegou e fez um contrato de risco com o Vasco. Inicialmente ele estava já numa condição física inferior, 30 e poucos anos já, e, e também não sabia o que poderia doar, o que poderia entregar, né? Hoje é mais comum falar isso, né? Entregar do seu trabalho. O que ele fez? Se eu não me engano, no Campeonato Carioca, aqueles 2, 3 meses que ele jogou, ele cobrou um salário mínimo de salário. A remuneração dele contratual foi de um salário mínimo. Depois conseguiu, então ele renovou. Hoje eu não parei. Hoje ela me esperou escondida, né? Mas não me assustou, não. Ainda bem, não tinha nada na minha frente, né? Aí ele fez nova negociação e houve um desentendimento com a direção do Vasco. E a direção, claro, normalmente é assim, né? Quando a direção se manifesta, aí você está lidando com políticos, né? E aí não dá para confiar muito. Então, saíram umas merda que não devia, o Juninho tá sendo mercenário, tal. O que ele fez? Ele foi na imprensa, ele acabou o treino coletivo, ele foi lá, na coletiva, virou e fez assim: olha, tá bom, eu vou explicar para vocês como eu sou mercenário. Eles queriam me dar um salário de 600 mil reais por mês. Eu disse que não teria condições de jogar todos os jogos no mês sem correr risco de novas contusões e contusões que levassem mais tempo e acabar ficando ganhando sem produzir nada para o Vasco. Então eu propus ganhar 100 mil reais por jogo. E o que está acontecendo é que eu tenho jogado 3 ou 4 jogos por mês, diminuindo muito o custo do que eles tinham falado para mim. E é isso que eu entreguei aqui e é isso que está acontecendo. Alguns meses depois ele rescindiu o contrato. Provavelmente ficou muito chato para a direção ter que lidar com aquela informação, porque o cara foi. Eu nunca vi um jogador publicamente virar e falar: eu ganho tanto, eu fiz tanto, eu preciso de tanto, eu mereço tanto. Eu nunca vi um cara publicamente fazer isso. É absurdo. Estou falando de um mundo diferente, né? É bem absurdo. Mas foi um
cara que realmente, nesse conceito, nesse contexto, foi um cara completamente verdadeiro. Não foi hipócrita, não foi leviano e nem ficou se defendendo com artimanhinhas ou com faláciazinhas bobas. Foi direto no assunto, falou, eu combinei isso, 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 isso. Se eles estão achando que tá errado, a gente termina essa porcaria dessa conversa e eu não preciso mais jogar. E a torcida foi toda a favor do cara, lógico, a direção teve que se retratar. Um abraço, gente, até mais tarde.